Bom dia, pessoal. Voltando aqui, para a gente há muito tempo não conversa, vamos conversar sobre fachada. Não no sentido geral da fachada, mas dando um foco na recuperação de embolso, né? E na análise de fissuras em pastilhas e alguns outros sintomas que surgem na pastilhas que são decorrentes de patologias oriundas de má colocação, qualidade do material, falta de rejunte, falta de limpeza, excesso de limpeza e uma série de outras coisas que dependem tanto do uso como da falta de manutenção. Em princípio, a falta de manutenção responde pela maioria esmagadora desses problemas. A rigor, quase sempre, quem opta por não pintar tem um tipo de preocupação que é paradoxal. Ao mesmo tempo, a pessoa quer fugir de manutenção, aí não vou pintar porque pintar dá manutenção. Comparado com outras pessoas que diriam, não, eu vou pintar e vou pintar de branco, porque eu dou manutenção. Né? Então é o cara que escolhe o carro branco porque lava o carro todo dia. Ou então tem um produto especial que ele passa no carro a seco, que não agride o carro e que passam para ele todo dia. Aí, de uma outra maneira, o cara vai e escolhe um carro cinza, um carro bege, um carro creme, porque é da cor do sujo. E pode ser que ele não faça manutenção nenhuma e a pintura vá para o bege. Com a fachada acontece uma coisa desse paradoxo aí que, no entanto, é comum. A pessoa, às vezes, escolhe pastilha, cerâmica, pastilha, por exemplo, simplesmente pela durabilidade teórica. Né? No entanto, se mal aplicada, ela vai soltar, abaular, empolar, fissurar, perder o rejunte muito rapidamente. E também tem isso, os detalhes da pastilha. Tá? O rejunte da pastilha, ele tem um tempo, e o tempo é normalmente curto. Aí entra de novo aquele problema. Se você botar um rejunte que é muito duro, ele racha. Se você botar um que é muito macio, ele desgasta com o tempo. Então, ele tem que ser, ao mesmo tempo, resistente, mas tem que ter uma certa elasticidade, porque tem que acompanhar os movimentos. Ocorre que não. A pessoa coloca um rejunte mais duro, às vezes até do que a própria pastilha, que já é dura demais para uma fachada. Mas vamos, então, simplificar e falar rapidamente do embolso, e em seguida a gente vai falar da pastilha. Tá? O embolso, ele tem várias maneiras de se aplicar ele. Por exemplo, recentemente num prédio nós encontramos um embolso que na realidade era uma aplicação sucessiva, talvez com máquina, de chapiscos fortes. Né? Então isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A desvantagem do chapisco rústico é a sujeira, a dificuldade de limpar. Né? Até mesmo a dificuldade de recompor a tinta, embora seja fácil a mão de obra, vai gastar uma quantidade de tinta muito maior e você vai acabar optando por pintar com máquina a jato, com pistola, em vez de pintar com rolo. Mas pode também pintar com rolo, pode pintar com trincha, pincel, mas normalmente o ideal será com jato. Aí você deve ter cuidado de a última de mão ser uma última de mão impermeável. Tá? Hoje existem vários cobrimentos, vamos chamar assim, ou coberturas, como o leigo chama, de mão final. Você dá 2 ou 3 de mão, ou uma só mesmo, de uma película que cobre o produto. E aí vai ser fácil lavar o próprio chapisco. Lavar também é um problema sério. As empresas que lavam normalmente cobram caro. Tem lavagens que você não deve aceitar, como algumas lavagens de água quente, lavagens com ácido, porque atacam o material. Mas tem que se limpar. Até para pintar você tem que limpar, você tem que ter um preparo. Tá? Não adianta passar um selador qualquer. Aí eu volto de novo a falar, selador é qualquer substância que sirva de base. Algumas são impermeáveis mais do que as outras são menos. Algumas fazem ponte de ligação e deixam uma textura acetinada que recebe bem a outra camada. Mas a maioria das tintas, quando são boas, só custam mais caro do que o selador, mas podem ser aplicadas diretamente na primeira aplicação. Aí eu repito de novo,
Quando você já tem uma pintura boa e simplesmente você está fazendo manutenção, não tem porquê dar selador. Você vai dar de mão de tinta, de preferência da mesma marca, da mesma cor. Bom, daqui a pouco a gente volta falando das pastilhas. Um abração, até já.